Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal. Nós estamos aqui para trazer para você mais uma pílula do PEC. Ok, queridos, nessa pílula nós estaremos fazendo a introdução da lição de número 3 do nosso programa de educação cristã continuada. Nós estamos falando sobre o conflito entre as duas sementes e nós tomamos como base a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versículo 17, onde ele diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É interessante nós observarmos aqui, irmãos, que a entrada da iniquidade na realidade humana com a queda fez com que uma semente fosse plantada na natureza humana, semente essa que frutificaria e faria com que a natureza humana fosse toda preparada para a operação do mal. O Senhor Jesus conta uma parábola, a parábola do joio e do trigo, que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos do número 24 ao 30. E eu queria que você fizesse a leitura desse texto comigo, para que nós possamos entender como é que essa semente maligna foi implantada na natureza humana e acabou desconfigurando e criando a partir de agora um conflito que todo ser humano passa a ter, assim como aconteceu com Eva e como aconteceu com Adão. Todos os seus descendentes ao longo de toda a história da existência humana passariam a vivenciar esse conflito. Leia comigo. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então essa semente que foi fecundada no solo onde foi plantado o trigo, ela representa a iniquidade. A iniquidade foi semeada na natureza humana no momento em que Eva cedeu à tentação de fazer aquilo que Deus havia proibido, o limite que Deus havia estabelecido. E quando ela induziu o seu marido teve o mesmo comportamento com ela, ali foi o momento em que essa semente do joio entrou. Então, essa parábola que o Senhor Jesus está contando, ela remonta a esse evento onde aquilo que Deus tinha feito perfeito foi corrompido por uma semeadura de um inimigo. E agora, aquele terreno onde era para ter só o trigo, agora também tem o joio crescendo no meio dele. Isso simboliza a história da realidade humana. O ser humano foi criado perfeito, foi criado de acordo com a vontade de Deus para ser a sua imagem, a sua semelhança. Mas com a sua sedição na tentação do Éden, eles então permitiram
que essa semente do mal, a iniquidade, fosse semeada, e a partir de agora a natureza humana corrompida passaria a vivenciar um conflito, porque foi criada para ser a imagem e semelhança, era para ser só trigo, mas agora passou a expressar uma natureza caída, pecaminosa, diabólica, do iníquo, que é representada pelo joio, e vai ter que vivenciar essa realidade de conflito até que algo possa ser feito, um momento onde haja essa separação. Então é bom nós entendermos aqui que esse conflito ele vai ser uma realidade vivenciada por cada ser humano, partindo do princípio que toda a humanidade descende de um só casal, que é Adão e Eva. E se esse conflito passou a ser uma realidade na vida deles, era para ser a imagem e semelhança de Deus, mas agora, com a sua natureza alterada, corrompida, expressa malignidade e tem que conviver com esse peso de consciência, sabendo que deve ser bom, mas tem a possibilidade de ser ruim, e sempre vai estar com maior predisposição para fazer o que é ruim, por causa do domínio do império do maligno sobre a natureza humana caída. Então, e essa é a realidade que todo ser humano vive. Você pode reparar ao seu redor, desde que você se entende por gente, desde que eu me entendo por gente, sempre o ser humano teve mais disposição para fazer o que não é para ser feito do que para fazer o que é para ser feito, porque ela tem a maior predisposição para errar ao invés de acertar. Todos os seres humanos têm a maior inclinação para fazer aquilo que é proibido. Onde tem um limite estabelecido, ali sempre vai ter uma disposição, um sentimento, uma intenção de um ser humano querendo ultrapassar aquele limite, não querendo obedecer aquelas regras, tendo dificuldade. Olha a quantidade de leis que são estabelecidas, a quantidade de regras que são estabelecidas por causa da natureza humana ruim, que sempre quer violar as regras, sempre quer violar as normas, sempre quer ultrapassar os limites. Isso tudo é reflexo dessa semeadura maligna que foi feita lá no Éden e desse conflito que o ser humano passou a vivenciar como descendente de Adão e Eva. E essa é a realidade a nosso redor, é só nós olharmos. É daí que vem esse conflito. E nós vamos perceber nas próximas pílulas, que vão tratar da primeira parte dessa terceira lição e da segunda parte dessa terceira lição, como a iniquidade foi se infiltrando e criando um verdadeiro corpo de pecado, uma habitação de vícios e de maus comportamentos. Como esse poder maligno ele se relaciona com a estrutura do ser humano agora caída, deformada, não sendo mais a imagem e semelhança de Deus, e como o ser humano deixa de ser um ser espiritual e passa a ser um ser carnal, ou seja, de uma natureza adâmica, satânica, caída, inclinada para o mal, e vivenciando constantemente esse conflito das duas sementes, a inclinação do bem e a inclinação do mal, como o apóstolo Paulo disse na Epístola aos Gálatas: uma semente se opondo à outra, uma natureza se opondo à outra. Esse é o conflito das duas sementes. Continue acompanhando para que nós possamos entender melhor como a iniquidade vai estruturando um corpo de pecado e como esse corpo de pecado se relaciona com a natureza humana, fazendo com que o ser humano deixe de ser um ser espiritual e passe a ser um ser carnal, inclinado para o mal, sem condição de controlar isso, vivenciando esse conflito e tendo a maior predisposição mais para o mal do que para o bem. Continue acompanhando as próximas pílulas, nós estaremos vendo essas duas partes e fazendo a conclusão. E continue nos acompanhando no nosso estudo, porque eu quero sempre fazer questão de lembrar que a história não para por aí. Nós ainda falaremos sobre as moradas da iniquidade, mas nós também traremos a solução. Deus já estabeleceu um plano para mudar esse quadro, e mesmo que o ser humano tenha de vivenciar esse conflito, há uma palavra de esperança. Continue acompanhando o
nosso estudo, continue acompanhando as nossas lições e eu tenho a certeza de que nós seremos grandemente edificados, entendendo não somente o mistério da iniquidade, mas principalmente o ministério da reconciliação, que vai ajudar-nos a lidar melhor com esse conflito, de uma forma que o nosso coração tenha maior esperança em Deus e na sua salvação. Deus abençoe, a paz do Senhor.